Boa tarde, boa tarde, amados. Graça e paz do Senhor Jesus a cada um que está aí do outro lado, né? Eu quero agradecer ao Senhor, primeiramente, por eu estar aqui, tendo essa oportunidade, né? De falar da palavra do Senhor, de falar de Deus para cada um de vocês, né? E agradecer a cada um que vai entrar nesse momento, amém? Eu quero agradecer a cada um que se encontra aí, né, tirando esse tempinho para escutar de Deus algo que o Senhor quer para o teu coração. Eu creio que quando vem, né, da parte de Deus, é instrução, é direção, é aprendizado, é exortação, é ensinamento, né? Porque eu creio que quem ama ajuda, quem ama cuida, quem ama zela, e não é diferente com o nosso Pai. Ele nos ama. E muito, ele pagou um preço muito caro por nossas vidas, amém? E ele não quer que a gente erre, ele não quer que a gente pereça, o Senhor não quer que a gente entre em caminhos de atalhos, o Senhor não quer que a gente tenha associações com pessoas erradas, sabe? Mas hoje, da parte de Deus, ele quer tratar conosco algo que a palavra dele é bem clara, né, e nos ensina, porque a palavra de Deus é um caminho que dá para a vida eterna, amém? Então, são instruções do Senhor para a nossa vida, são livramentos para nós em todos os momentos, amém? Hoje eu quero falar, amados, a respeito de associações, decisões, né, obediência, desobediência, tudo em um só capítulo diante da Bíblia, amém? Eu quero ler hoje Gênesis 13, que fala justamente da separação de Abraão com Ló, amém? Então, eu quero que fique bem claro, amados, que quando o Senhor tira pessoas de perto de nós, é porque ou completou aquele tempo, né? Ou essas pessoas não vai edificar mais a nossa vida. Sabe que tem pessoas que verdadeiramente Deus afasta porque vai nos trazer danos, vai nos trazer mal. E tem pessoas, né, que elas se afastam não porque elas vai trazer algum dano ruim para nós, mas porque não vai fazer mais parte da nossa próxima estação, né, da nossa próxima etapa, completou o tempo delas de nos ensinar, de nos ajudar, e para a próxima etapa o Senhor vai colocar e proporcionar associações diferentes, amém? Mas nós temos que estar muito sensíveis a Deus, de entender as direções do Senhor, amém? Boa tarde, Luiz. A gente tem que estar muito sensível ao Senhor para entender as direções de Deus em nossas vidas, para entender as estações, né, que estão terminando, que estão se iniciando, para entender o que o Senhor quer nos falar, para que nós possamos ser obedientes a Deus, não a homens, amados, mas sim a Deus. Porque ele merece, sabe, toda honra, toda glória. Sabe que quando Deus dá uma instrução a gente, ele não dá uma instrução para o nosso mal. Ele dá uma instrução para o nosso bem, amém? Então, fica à vontade aí para, né, se você sabe que tem alguém que precisa dessa palavra, compartilha, né, seja boca de Deus, né, deixa o Senhor te usar para outras pessoas, amém? Eu quero dar a palavra que está lá em Gênesis 13. Os dias de hoje, amados, nós temos que selecionar. Andar na obediência de Deus, selecionando, né? Não só pessoas para estarmos perto, né? Mas sim muitas coisas ao nosso redor. Nós vamos ter, né, que tomar atitudes, decisões, posicionamentos que muitas vezes nem nós mesmos queremos, mas que vai ser, né, um destravar na nossa vida, amém? Que vai ser como luz, que vai ser como um lugar que você anda na escuridão e vê um refletor e mira em cima. Clara, deixa tudo bem nítido, bem claro para nossas vidas, amém? Eu quero ler e segundo eu vou lendo, eu vou instruindo tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, amém? Olha só, Gênesis 13.
É pequeno, mas é rápido. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe. Gente, Neguebe é um lugar, né? A Bíblia fala lá em Salmos que o rio Neguebe só dava água em um certo tempo de uma estação. Era seco, era deserto aquele lugar. Interessante que saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe. Então, um lugar, né, de seca. Amém? Ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Deixa eu só te dizer algo. A Bíblia diz bem antes, lá em Gênesis 12, que o Senhor deu instrução a Abraão. O Senhor disse a Abraão: saia da sua parentela e da sua casa e vai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor disse: saia da sua parentela. Então, Abraão desobedeceu esse detalhe tão pequenino, mas que se torna um detalhe tão grande em nossas vidas, amém? Se tornou algo tão grande na vida de Abraão. E deixa eu te dizer, quando Deus te dá uma instrução, não leva, sabe? Segue a instrução divina, porque Ele sabe o que é que Ele fala, o que é que está lá na frente, porque o Senhor já chegou no teu futuro, amados. Deus, Ele já chegou, nós não chegamos, mas Ele sabe. Ele é o Deus que sonda o coração no mais profundo. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece as nossas intenções, Ele conhece o nosso pensar. Antes mesmo de nós falarmos, Ele já sabe o que é que nós estamos pensando para sair por nossa boca. Amém? E Deus disse: olha, leva só tua família. Sai da tua parentela. Não leva ninguém da tua parentela. Mas Abraão levou Ló. E eu vou continuar. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel. Betel, casa de Deus, significa. Até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Então eles foram para o lugar, Abraão e Ló. Naquele lugar, né, entre um certo lugar e outro, ele acampou ali. E o que é que Abraão fez? Né? Ele orou a Deus. Amém? Ele clamou ao Senhor. Ele se jogou, abriu, colocou um altar diante de Deus para orar ao Senhor. Amém? Continuando. Até o lugar do altar que outrora tinha feito. E Abraão invocou o nome do Senhor. Eu quero que vocês atentem para esse detalhe. Lá na frente eu vou explicar. O nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los. Então, amado, deixa eu te dizer uma coisa. Abraão estava no mesmo patamar que Ló. Abraão era rico, Abraão tinha gados. Abraão tinha muitas coisas do mesmo jeito que Ló. Mas a Bíblia diz que, olha esse detalhe. A terra não podia sustentá-los. Aquele lugar aonde os dois estavam, não podia de forma nenhuma a terra sustentar eles dois. Sabe, vai ter lugares que você vai que não vai poder ir outras pessoas. Porque aquele lugar é para você e não para outras pessoas. Porque a Bíblia diz aqui que aquele lugar não sustentava, não aguentava aquelas duas pessoas, sabe? Eles eram ricos, eles eram em abundância, mas aqueles lugares, gente, ou o que for, se Deus delegou algo a você, ninguém pode usurpar o teu lugar, amém? Ninguém pode estar no teu lugar. Aquele lugar que Deus manda é teu, sabe? Se você colocar uma cadeira e uma pessoa sentar e outra pessoa sentar em cima, deixa eu te dizer uma coisa, vai ficar desconfortável, aquela cadeira não vai suportar aquele lugar, porque aquele lugar, para se sentar naquele lugar, foi feito para uma pessoa, conforme uma forma
estrutural para aquela pessoa. Não tem estrutura para outra. Tem estrutura para aquela pessoa que foi preparada diante de Deus. Amém? Então vai ficar desconfortável, sabe? Então tem lugares, amados, que Deus vai dar direção para mim, para você, que não vai suportar outras pessoas. As pessoas não vão ter estrutura o suficiente para estar naquele lugar. E quando Deus disse a Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, sabe? Vai contigo só tua família. Não leva ninguém contigo. Porque Deus já sabia, amados, que ele tinha preparado, o que Deus tinha preparado não era para outras pessoas, era para Abraão, tão somente. A promessa que Deus tinha falado era para Abraão, não era para Ló. Amém? Então, Deus tem promessas específicas para cada um de nós, né? Tem muitas pessoas que até desejam promessas de outros, mas sabe, cada um de nós tem algo a se cumprir aqui na terra. Tem algo que Deus planejou particularmente para cada um de nós. Amém? E eu vou continuar. Ló ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados, tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos. Amém? Porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Então, cada um teria o seu lugar específico. Não podiam estar juntos. Amém, amados? Mas sabe que toda decisão que nós tomamos, ela também tem consequências. Abraão tomou uma decisão, levar Ló, mas também obteve consequências, amados. Mas deixa eu te dizer, olha só. Houve contenda, olha a consequência. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesses tempos, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Amados, muitas vezes a gente está querendo levar fardo de outros, a gente está querendo levar pessoas conosco, aonde Deus não deu nenhuma legalidade, nenhuma ordem de comando, nenhuma direção para nós, para levar pessoas conosco. Sabe por quê? Porque pessoas vai contender, vai arrumar briga, vai arrumar confusão, sabe? Vai ter espírito de contenda, sabe? Aqui tinha, amados. Ló já estavam, os pastores de Ló com os pastores de Abraão já estavam contendendo, já estavam brigando. Então, Abraão reconheceu o erro que ele fez e com sabedoria ele chegou até Ló e olha o que é que ele disse. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Abraão dizendo, olha só o que é que tu tem, toda essa terra, né? Peço-te, olha a proposta, que te apartes de mim. Ele não pediu, ele não, ele deixou na mão de Ló um livre-arbítrio para ele decidir. E disse, eu peço que te aparte de mim. E se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Sabe, amados, que vai ter situações que você e eu vamos sim tomar posicionamento, decisões bruscas, que nós vamos ter que decidir, sabe? E quando a pessoa tiver que sair, porque tem que sair, tem situações que é necessário, sabe, sair de perto de pessoas, né? Sair para outros lugares, né? Ter direção para o que for, amadas. Infelizmente, tem momentos que nós temos que tomar uma decisão, um posicionamento como Abraão tomou. Tá? Abraão disse, olha, Ló, é o seguinte, se tu for para ali, eu não quero briga, eu não quero discussão, eu quero paz. Se tu for para ali, eu vou para o outro lado, para a gente não contender, porque nós somos parentes chegados, eu não quero briga entre nós. Então vai ter momentos que a gente vai ter que apaziguar, sabe, ter paz, sabedoria, amém? E olha só, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra.
como jardim do Senhor. Gente, quando Abraão fez essa proposta para Ló, Ló levantou os olhos e foi atraído pela cobiça dos olhos. Ele cobiçou aquela terra, a terra mais linda, onde ele olhou, que viu, né? O lugar mais lindo foi aonde ele foi atraído pela aparência. Ele foi atraído quando ele olhou, né? A Bíblia diz aqui que era como o jardim do Senhor. Amados, nem tudo que se diz ser nem tudo que aparenta ser amados. Sabe? Porque aqui ele estava sendo atraído para o lugar errado. Ele estava sendo atraído para a perdição, para o erro, para o pecado. Ele foi atraído quando ele olhou, achou que era bonito, mas o que estava por trás, sabe que cada vez mais o que estava por trás era Sodoma e Gomorra. Então Ló tomou a atitude e logo adiante fala, então Ló, amados, não foi Abraão. Abraão sugeriu algo a ele, mas quem tomou a decisão, amém, foi Ló. E a Bíblia diz, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E ele não pensava pouco, né? Ele queria muito. E partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades de campina e ia armando suas tendas até Sodoma. Amados, cada vez mais que Ló ia armando as tendas, ele se aproximava de Sodoma e Gomorra. Ele se aproximava da destruição. Cada vez mais que ele cobiçava, que ele olhava, que ele visualizava e via tudo tão aparentemente, tão deslumbrante, né? Tudo tão bonito. Amados, nem tudo que é bonito é de Deus. Nem tudo que é bonito é o que Deus preparou para nós. Nem tudo que aparentemente muitas vezes é capa. Amém? Então ele foi atraído pelos olhos, ele cobiçou. Sabe, amados? Deixa eu te dizer uma coisa. Observa o que está te atraindo. Observa o que você está cobiçando. Porque muitas vezes, amado, deixa eu te dizer, às vezes é caminho para a perdição. Às vezes é caminho para... às vezes não, muitas às vezes aqui. Ló, ele cobiçou. A Bíblia diz que o lugar que ele olhou, que ele desejou, era comparado como o jardim do Senhor. Então, gente, o jardim do Senhor é a coisa mais linda. Não é coisa feia. Então, dá a entender, gente, amados, que hoje, né, muitas pessoas estão sendo atraídas por aquilo que estão vendo. Abraão foi cada vez mais, né, habitou Abraão na terra de Canaã. Canaã era a terra que manava leite e mel, amados. A terra prometida, o lugar preparado, a terra, sabe, frutífera. Ainda que ele não visse, mas o Senhor já tinha falado, sabe? Era totalmente fora, sabe, da forma natural, porque Canaã naquele tempo, naquele exato período, estava passando por uma situação de seca, né? De escassez. Mas sabe que ele começou a ir para a terra de Canaã. E deixa eu te dizer uma coisa. Lembra do início, quando eu falei que Abraão levantou um altar diante de Deus, logo no início, né, de Gênesis 13. Levantou um altar diante do Senhor, né? Para orar a Deus, mas a Bíblia não diz que Deus respondeu. Olha quando foi que o Senhor respondeu a Abraão. Depois que ele se apartou de Ló. Muitas vezes, né, nós iremos obter respostas de Deus quando nós se afastarmos de pessoas que não nos edificam, que não está com a mesma visão, com o mesmo propósito, com o mesmo chamado,
com algo de Deus para nós. Deus quer que a gente se associe com pessoas que Ele colocar nas nossas vidas. Pessoas que faz nos atrasar. Pessoas que faz nos levar ao caminho de perdição, ao caminho de destruição, ao caminho que desagrada a Deus. Essas não são pessoas de nos associarmos. Amém? E deixa eu te dizer que muitas vezes não estamos escutando a voz de Deus em nossas vidas, porque estamos na direção contrária do que Ele quer. Porque estamos na direção e com associações que não levam cada vez mais para perto de Deus. Olha só quando foi que Deus falou, como foi que Ele falou. Olha as promessas do Senhor. Olha o que saiu da boca do Deus Altíssimo, do grande eu sou, como instrução e resposta de Deus para Abraão depois que Ló se apartou. Ló que se apartou. Ló que saiu de perto de Abraão. Mas Abraão no início teve uma direção de Deus. Mas sabe que Deus ama tanto a gente. Sabe, mesmo a gente muitas vezes até errando, estando perto de pessoas que não vai nos edificar, o Senhor faz com que essas mesmas pessoas, sabe, saia de perto de nós. E com sabedoria, Abraão saiu. E deixa eu te dizer, olha, lá em Gênesis 13, 14 diz: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. A Bíblia é clara, amados. A Bíblia diz, ó, Deus falou com Abraão depois que Ló se separou dele. A coisa é séria, amados. Tem promessas de Deus que estão travadas em nossas vidas. Tem respostas do Senhor que estamos esperando, mas não aconteceram, não chegou até nossas mãos como esclarecimento, como claridão, sabe? Nitidamente para nós, porque estamos andando com associações erradas. Né, amados? Eu já passei por isso, eu sou prova disso. E foi um destravar na minha vida. Hoje eu tenho muita vigilância, amados, nisso. E deixa eu continuar para não perder o foco. O Senhor falou com Abraão e disse: olha, amados, coisa mais linda, Deus é lindo. Ergue os olhos e olha, desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Ló olhou para um lugar, foi atraído pela boniteza, pela aparência. E ele que decidiu e escolheu. Com Abraão foi diferente. Deus escolheu, não foi Abraão. Deus escolheu e disse: olha, Abraão, não só tenho isso aqui, olha para ali. Eu não só tenho o norte para ti, como eu tenho o sul, eu tenho o oriente e eu tenho o ocidente. Deus, ele faz infinitamente mais, amados, do que nós podemos imaginar, do que pedimos e do que pensamos. Amém? Porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti, a tua descendência e para sempre. Amados, continuar nos caminhos do Senhor é muito bom. Abraão podia muito bem ter continuado com Ló, mas ele corrigiu a trajetória do caminho. Né? Ele foi obediente, ele foi sensível, ele entendeu e ele foi sábio, né? E seguiu uma instrução, e deu instrução, e Ló agarrou aquela instrução, né? Então, a gente começa a ver duas pessoas diferentes, duas visões diferentes, dois caminhos diferentes. Amém? Então, dois corações diferentes. O coração de Ló era um, o coração de Abraão era outro. Amém? Então, Deus é perfeito em tudo que ele faz. E o Senhor, quando disse a Abraão: olha, Abraão, levanta teus olhos. Olha só. Eu te dou o norte, o sul, o oriente e o ocidente. E também
não só te dou isso, eu também te darei não só a ti, mas a tua descendência para todo sempre. Amados, não é pouca coisa não. É uma promessa grandiosa que o Senhor fez de Abraão. Foi uma aliança que Deus fez com Abraão. Ele deu tudo aquilo, né, que ele disse a Abraão que olhasse. Ele deu a Abraão. Não só deu a ele, como a descendência dele. Amados, a tua decisão e a minha, sabe, em decidir algo diante de Deus, sabe, vai trazer consequências não só para bom, como também para ruim. Quando a gente decide e se posiciona naquilo que o Senhor determinou para nós, não só ganha a gente, mas a nossa descendência e ainda mais, para todo sempre. Eita, Deus rico, Deus é maravilhoso, amados. Então fica com essa palavra que te fortifica, que me fortifica, que nos fortifica a andar em plenitude cada vez mais. Amém? E olha só. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Amados, ele não só tinha infinitamente mais, não, era muito mais do que infinitamente mais. Era para ele, era para a descendência. Abraão e sua esposa não podiam ter filhos, mas o Senhor já estava falando o que é que ia fazer com ele, com a descendência dele, para todo sempre, né? Lá no futuro, o que é que já ia acontecer? Ele já estava trazendo para o presente na vida de Abraão. Então, servir a esse Deus, ele não só nos revela o presente como o passado, como o futuro, como o que está por vir. Ele revela o que está em oculto, ele nos mostra, ele nos dá direção. Amados, Deus é grande, grandiosamente ele é para fazer em nossas vidas. Amém? Levanta-te. Olha o que Deus disse. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei, diz o Senhor. Deus disse, ó, isso aqui vai ser tudo teu. Norte, sul, oriente, ocidente, para ti, para tua parentela, para todo sempre. Mas deixa eu te dizer, Abraão, levanta-te. Levanta-te, sai deste lugar e continua a tua jornada. Porque Deus estava falando o que é que ele ia fazer na vida de Abraão. Mas Deus também queria uma posição de Abraão, uma obediência, um posicionamento, exigia algo da parte de Abraão também a se fazer. Não, o milagre, amados, não só exige de Deus. Deus ele já faz, ele já diz. Mas exige também de nós nos colocar no lugar de posição, né, aonde ele quer que nós possamos estar para que chegue e aconteça aquilo que Deus preparou para nós. Sabe que Abraão, olha o que Abraão fez diante daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, diante daquilo que Deus colocou na sua vida. Havia uma promessa de Deus desde aquele dia, aonde Ló se apartou. Depois disso, que a associação errada saiu de perto de Ló, de Abraão, o Senhor falou com Abraão as promessas que ele tinha para a vida dele, as promessas que o Senhor tinha para a vida da parentela dele, sabe? Tudo que ele tinha para a vida dele, mas também disse, ó Abraão, a partir de hoje, levanta-te e vai. E Abraão, olha a posição de Abraão. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manrá, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Você está disposto a obedecer à voz de comando do Senhor? Amados, não é fácil quando o Senhor diz, sai deste lugar, deixa a tua parentela, vai para onde eu vou te mandar. Ele não sabia nem para onde ia, amados. Ele foi obediente. E daquela instrução, Abraão se levantou, tirou as tendas dele dali e levantou as tendas e foi para outro lugar. Mudando as suas tendas. O que é que você precisa mudar no dia de hoje? O que é que você precisa? Qual é o posicionamento que Deus está te dando para você mudar?
É para sair deste lugar? Saia. Saia do lugar que Deus mandou. Saia da escassez, vá para a terra prometida, a terra de Canaã, que mana leite, que mana mel. Ainda que você não veja, Abraão estava naquele tempo, Canaã estava seco. Amados, naquele lugar que Ló olhou, visualizou, ele desejou, ele cobiçou, estava tudo lindo, é tanto que foi comparado como o lugar do jardim de Deus. Mas Abraão não cobiçou, Abraão queria uma voz de comando diante de Deus. E quando Ló se apartou, Deus deu a instrução, Deus deu a direção, Deus deu a resposta, Deus disse promessas que iria fazer, Deus disse que ia realizar o sonho do desejo do coração de Abraão, Deus deu promessa para ele, para a parentela, para todo sempre. Gente, Deus é mais do que você pode imaginar. Não tem escassez diante da vontade de Deus. Abraão pegou as suas tendas, mudando as suas tendas, foi-se embora com a direção de Deus, foi para a terra. Lá na frente, você seguindo, você vê que ele foi Deus foi levando ele a lugares, sabe, gente? Teve processos na vida de Abraão, como vai ter na minha, como vai ter na sua vida, na vida de todos nós cristãos. Deus, ele sempre vai estar conosco no deserto, ele vai estar no vale, ele vai estar na abundância, ele vai estar em qualquer situação, estação de nossas vidas. O Senhor vai estar conosco, segurando nas nossas mãos. Sabe por quê? Porque nenhum mal não sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque o Senhor dá ordem aos anjos dele para nos cercar, para nos proteger, quando estamos embaixo de uma direção. Não tem cão, não tem inferno, não tem fariseu, não tem saduceu, não tem feitiçaria do inferno, não tem obra de macumba que empata o que Deus tem em nossas vidas, amados. Segue a direção e a instrução do Senhor em tua vida. Segue, amados, em nome de Jesus. Neuma, Deus te fala hoje, segue a direção. Eu já te dei direção para você seguir. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Deus está te dizendo hoje, ele é contigo. Ele já falou de várias formas e de vários jeitos, através de várias pessoas. Não tenha o que temer, porque tu sabe que Deus tem algo grande na tua vida. Ele quer te usar ousadamente, de uma forma sobrenatural. Aleluia! Deus é bom. Deus é maravilhoso, amados. Sabe? Deus é maravilhoso. Agindo Deus, quem impedirá? Deixa eu te dizer uma coisa, lá em Romanos 8 diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está cooperando, ainda que você não veja, ainda que o ambiente está tudo bagunçado. Deus está fazendo neste lugar, porque tudo está cooperando. Amado, José foi preso como escravo. Os irmãos venderam ele como escravo. A gente não tem o que entender nada, a gente não tem o que tentar analisar as coisas de Deus. Tudo que o Senhor faz é cooperando, tudo que ele permite é cooperando. Sabe para quê? Para dar um fim proveitoso em nossas vidas. Porque não é o que a gente pensa, a gente pode fazer planos, mas os planos de Deus são mais do que os nossos. O que Deus preparou para aqueles que o amam é muito mais além do que nós podemos imaginar. Amém, amados? Deus é Deus e ele vai fazer. Não tem, todo joelho dobrará, toda língua confessará que Jesus é o dono de tudo. Amém? Porque Deus, ele é grandioso. Deus disse a Abraão, assim como a areia, tu consegue, Abraão, contar quantas areias tem no mar? E ele disse, não. Tu olha para o céu, tu consegue contar quantas estrelas tem no céu? Não, Senhor. Assim será a tua descendência. Assim será, abundantemente. Tudo que Deus preparou para ti vai acontecer. No tempo certo, no lugar certo, na hora exata. Deus não tardará, ele não chega antes nem depois. Ele chega no tempo propício para que você usufrua. Deus preparou um banquete glorioso para você provar. Não foram os teus inimigos, é para você provar. Você e eu provar do banquete melhor do Senhor. Amém? Então, amados, que nós não comamos, nem sentamos
em mesa, sabe, de escarnecedores, e em banquete que são consagrados a outros deuses, sabe? Que Daniel, ele tomou uma decisão que não ia comer de migalhas e iguarias do rei. E Deus fez grandiosamente na vida de Daniel. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi jogado na cova dos leões. Amados, nós iremos também. No mundo haverá aflições. Não foi diferente. Mas sabe que todos, filhos de Deus, diante da palavra de Deus, não foi o que aconteceu, o de repente de Deus. Não foi. Houve um processo até chegar à vitória. E esse processo eu e você precisamos passar. Uma borboleta, quando ela vira borboleta, ela primeiro passou pelo processo de lagarta, se rastejando, doendo, sabe, sentindo dores. E quando ela entrou no casulo, ela teve que haver um processo de dor, de coisas, amadas, que nós precisamos. Para quê? Para amadurecer, para crescer, para criar estruturas de dentro para fora, para que Deus dê a gente, na nossa mão, a nossa vitória, e nós não percamos. Amém? Então Deus é bom, Deus é maravilhoso. Agindo Deus, quem impedirá, né? Se a tua e a minha vida está diante do altar, diante desse Deus, posicionado no lugar certo que o Senhor nos colocou. Deixa eu te dizer uma coisa, amados. Sabe que tem pessoas que estão em lugares que o Senhor não chamou. E estão como a estátua de Ló, a mulher de Ló, que ficou paralisada, estagnada no tempo. Tem pessoas que estão olhando para o passado e estão virando estátuas, paralisadas. Seu ministério, seus dons, seus talentos, a sua vida, a sua está tudo paralisado. Coisas na justiça, por quê? Focado no passado. E tem pessoas que estão paralisadas também, porque estão em ministério, em lugares que o Senhor não delegou. Deus quer que você e eu estejamos no lugar aonde Ele nos chamou, porque quando Ele voltar, Ele quer nos encontrar no lugar que Ele planejou e preparou para nossas vidas. Ele quer que nós possamos desfrutar do melhor, porque a palavra diz lá em Isaías 1:19, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Amém, amados? Então, se quiseres, Deus dá o livre-arbítrio para mim e para você, querer. Se quiseres e me ouvires, decisão, você e eu decidimos, sabe? Ouvir a voz do Senhor, os comandos, as instruções e decidir o que quer. E dependendo do que decidir, comereis o melhor dessa terra. Amém? Então, decidir o caminho, sabe? Que dá para a vida eterna, com certeza iremos usufruir do melhor de Deus aqui na terra. Ló, infelizmente, naquele tempo, ele não foi para um bom lugar. Ele foi guiado pela atração da cobiça dos olhos. Sabe, amados? Tem homens, tem mulheres, sabe, que estão cobiçando a aparência. Deus não olha a aparência, amados. Deus não olha a aparência. Não olhe, sabe, a estatura. Não olhe a aparência das pessoas. Sabe, tem pessoas que vão se aproximar, né, de nós, sabe, vão ser atraídas pela unção que está sobre nossas vidas. Mas tem pessoas que vão ser atraídas, amados. Tem cristãos aí sendo atraídos, né, por aparência, amados. Então, que possamos olhar, nos atentar para as instruções de Deus. Porque o Senhor, Ele tem preparado coisas gloriosas para aqueles que o amam. Amém? Então, um dia abençoado, amados, para cada um de vocês que se disponibilizaram a escutar a instrução de Deus, a voz do Senhor, sabe? Tem lugares que Deus já preparou para a gente, que a gente sabe, e muitas vezes a gente vai em um certo dia para um certo lugar, que a gente sabe que foi chamado por Deus, mas o Espírito Santo muitas vezes vai mandar você parar e não ir. Siga a voz do Espírito Santo, que ele sabe o que é melhor. E isso é bíblico, sabe? Porque teve uma pessoa na Bíblia que foi guiado por Deus para ir para um lugar,
né? Se eu não me engano foi Filipe, e o Espírito Santo foi lá em Atos, amados. Eu tô esquecido quem foi, mas lá em Atos, né? Ele sentiu que não era para ir. O Espírito Santo levou ele para outro lugar, para alcançar outra pessoa que passando numa carruagem, aquela pessoa foi alcançada, foi batizada, amém? Então Deus, ele é lindo, ele sabe como nos guiar. Então vamos ficar cada vez mais sensível ao Espírito Santo de Deus, porque ele vai nos dar resposta em todo o tempo, amém? Então, um dia abençoado para cada um de vocês, na paz do Senhor Jesus. Eu desejo para cada um de vocês um feliz Natal, um feliz Ano Novo, de prosperidade, de bênçãos, um ano novo extraordinário. Vai ser um ano novo onde as comportas de Deus vão se abrir e derramar bênçãos, sabe? Presentes inesperáveis, presentes, sabe? O ano de 2023 vai ser um ano, sabe? De realizações. O ano de 2023 vai ser um ano de colheita, amém, amados? Então, amados, esse ano, os anos que antepassaram foram anos, né, de plantação, de cavar o poço, mas o ano de 2023 vai ser um ano, sabe, de colheita, um ano onde a gente vai colher tudo aquilo que nós plantamos, sabe? Se a sua plantação foi boa, pode ter certeza que a sua colheita e a minha também irá ser. Amém? Então, um feliz Natal, um feliz Ano Novo, né? Na paz do Senhor Jesus Cristo. E fica na paz do Senhor, amados. Não se preocupa, não temas, Ele é contigo. Não te assombre, porque o Senhor é o teu Deus. É Ele que te sustenta, é Ele que te fortalece, é Ele que te supre. Ele é o grande eu sou. O que é que você precisa que Deus seja para você, né? Então, Ele é o grande eu sou. Eu sou a justiça, eu sou o advogado, né? Ele é o advogado, Ele é a justiça, assim diz o Senhor. Ele é, né, o suprimento, Ele é o bom pastor, Ele é a luz, Ele é a voz que clama, Ele é a resposta, Ele é a saída, Ele é a porta, Ele é a solução, Ele é tudo aquilo que você precisar em todos os momentos de tua vida. Então fica na paz do Senhor Jesus, shalom para todos vocês, né? Então é um dia abençoado, de paz na presença do Senhor. Amém?